Tá chorando de quê, porra? Ô, flamenguista, você tá chorando de quê? Quê? Roubo? Você tá de brincadeira. Para de mimimi. Sai daqui, porra! Fala, galera. Saudações tricolores. Faz o L, embora não tenha tido o gol do Cano. Ganhamos do nosso freguês. E como tão chorando, gente. É um mimimi, um chororô sem fim, né, dessa gente que acostumou a ser beneficiada pela arbitragem e foi beneficiada ontem de novo, né, para variar com o seu Rafael Claus. Vamos falar aí sobre esse chororô, vamos falar sobre a vitória do Fluminense, sobre a partida, sobre a atuação, sobre a pífia presença de tricolores no Maracanã. Mas antes, eu gostaria de pedir a você aquilo de sempre: deixa o seu like, se inscreve no canal, aperta lá o badalo do Alê para receber as notificações, clica no sininho, né, compartilha esse vídeo com os tricolores que você conhecer, comenta aqui quem foi o melhor jogador desse jogo para você, quem foi o pior jogador desse jogo para você. Fluminense 2, Flamengo 1, e aí a segunda-feira fica sempre mais bonita, né? Mais bonita ainda quando a gente está de folga no trabalho, né? Como eu tô hoje. O Fluminense fez uma partida boa, enfrentou um adversário muito forte, um adversário que tem um elenco muito melhor do que o do Fluminense e, para variar, enfrentou de igual para igual, né? O Flamengo teve momentos melhor no jogo, o Fluminense teve outros momentos, e toda vez que o Fluminense foi Fluminense, ou seja, jogou o futebol, né, que a gente está acostumado a ver o futebol do Fluminense do Diniz, o Fluminense foi bem, né? Tanto na saída lá atrás, mesmo com risco, né, tentando sair jogando e quebrando as linhas, né, como lá na frente, no lance do segundo gol, por exemplo, o Fluminense ficou mais de 1 minuto tocando a bola, rodou para lá, rodou para cá, o Arias entrou na área, saiu da área, né, e tocou atrás, e aí o jogador do Flamengo colocou a mão na bola e o gênio, né, Ganso é um gênio, né, bateu rápido a falta, certinho, na posição correta para o Cano. Cano cruzou, a bola passou, Martinelli fez a assistência para o Natan. Então o Fluminense fez uma partida muito boa, algumas falhas, mas todo time, em todo jogo, vai ter algumas, né, vai cometer algumas falhas, né? Fábio fez um grandíssimo jogo até o lance do gol deles, né? Foi uma saída bizonha, né, sem tempo de bola, patético, mas fora isso, né, isso poderia ter complicado muito, né? Fora isso, Fábio fez uma partida espetacular, com grandes defesas, e que garantiram essa vitória do Fluminense. Mas todo mundo foi bem, uns mais, outros menos, obviamente menos o Caio Paulista, que, apesar de ser o Caio Paulista, ou seja, de não ser jogador de futebol, fez uma jogadaça no segundo tempo, né? E isso, né, os nossos fregueses, os nossos vices, na turma do Chororô não fala. O pênalti escandaloso no Caio Paulista, que o senhor Rafael Claus, sempre ele, não deu, e o VAR, sempre ele, também não pediu para ele dar uma olhada. Ou se pediu, ele não quis olhar, né? Mas aparentemente não pediu. Né? E esse foi um dos erros do senhor Rafael Claus. Então vamos começar pela arbitragem. Primeiro, o pênalti que gerou o primeiro gol do Fluminense. Foi pênalti duplo, eu diria. Primeiro o Léo Pereira empurra o Cano. Depois o Cano toca na bola, né? E o Santos acerta apenas os pés do nosso centroavante. Então foi pênalti dos dois, né? Que foi até a explicação que o Claus deu na saída pro vestiário. Foi pênalti dos dois, né? Então não é aquele pênalti escandaloso, mas é pênalti, claro, né? Na cal. Depois, o senhor Gabriel Cassino Barbosa reclamando de penalidades. Olha, o Gabriel tem que mudar o nome para Caicai Briel, porque é só encostar nele que ele cai, né? Encosta nele no ombro, ele bota a mão na cabeça, encosta no joelho dele, ele bota a mão na bunda, enfim, hoje é o maior Caicai. Já foi o Nenê, né, quando estava no Vasco e quando estava no Fluminense, e hoje o Caicai Briel Barbosa, né, é o maior Caicai do futebol brasileiro. Então, em nenhum dos dois lances, com o Manuel, um no primeiro, outro no segundo tempo, foi pênalti. O Manuel encosta nele, né, e muitas vezes a gente encosta no cara da frente, né, até para ter uma separação, para evitar que ele diminua a passada e você trombe, aí ele cai e o juiz dê pênalti, porque fazem isso, os jogadores no mundo inteiro, mas no Brasil especialmente fazem isso, né? E o Caicai Briel se jogou espalhafatosamente. Mais que isso, o senhor Caicai Briel já tinha cartão amarelo,
né? E ele dá uma ombrada no John Arias, fora de campo, no lance já no final do jogo, e o senhor Rafael Claus vai lá e bate papo. Lembrando quem é Rafael Claus em relação ao Fluminense. É o árbitro que, por exemplo, eu não me lembro se 2015 ou acho que 2015, né? O Lucas Gomes, falecido Lucas Gomes, faz um gol contra a Chapecoense lá em Chapecó, ele dá o gol, depois alguém diz que na Globo, né, na transmissão, no Premiere, falaram que estava impedido, ele volta com auxílio da TV, né, que não podia naquela época, e anula o gol do Fluminense. É o mesmo que viu a cabeçada do Andrei do Curitiba no Iago, esse ano, né, falou com o VAR, verifica, possível cabeçada. O VAR olha, não fala nada, desconversam, e ele também não cobra, né, essa apuração do VAR, que foi na cara, escandalosa. Tinha uma câmera mostrando o Andrei dando a cabeçada no Iago Felipe. E aí depois o Andrei faz o gol de empate contra o Curitiba. E ontem, né, mais uma vez, um pênalti escandaloso no Caio Paulista, uma expulsão que poderia ter sido aplicada do seu Caicai Briel Barbosa, né, e a expulsão do Manuel, que é a coisa mais bizonha que eu já vi na minha vida. Né, porque, vou moralizar, vou expulsar um de cada lado. Aí expulso o Marinho, que criou a confusão toda, e expulso o Manuel, que foi empurrado, não sei se pelo Felipe Melo, ou eu sei que tem um contato do próprio Klaus com o Manuel, antes do Manuel trombar com o Marinho. E aí ele expulsa o Manuel. E o VAR não chama para ele rever o lance, né, de que não era para expulsar o Manuel. O VAR chama para expulsar mais dois, né, o Cebolinha, né, e o Caio Paulista. Aliás, obrigado, VAR. Estamos sem Caio Paulista no próximo jogo, aleluia. Né? E aí ele expulsa os dois, mas não pede para rever a expulsão do Manuel. O resultado é que o Fluminense não tem zagueiro para o próximo jogo, para o jogo contra o Juventude. Né? Se aqui fosse um país sério, o STJD tiraria a expulsão do Manuel. Mas o país não é sério, e muito menos a CBF e o futebol brasileiro são sérios. Né? Então vamos ficar sem zagueiros. Provavelmente o Diniz vai colocar o Felipe Melo na zaga, né, para o jogo contra o Juventude. Né? E aí eu vou falar uma coisa que eu posso me arrepender depois, mas ainda bem que é o Juventude. Né? Então a arbitragem, ela sempre erra, e como os jogadores erram, como eu erro, como você erra. Mas o senhor Rafael Claus, ele tem o costume de errar quase sempre contra o Fluminense. E ontem não foi diferente. A expulsão do Manuel é uma coisa absurda, né? E o pênalti no Caio Paulista, ele é escandaloso. Ele é mais claro do que o pênalti no Cano. Tá? O pênalti no Cano foi claro. Né? Tem o empurrão do Léo Pereira e tem o Santos derrubando por baixo. Então foi pênalti por cima e foi pênalti por baixo. Podia ter dado 2 pênaltis ali. Né? Podia escolher. Mas o do Caio Paulista foi muito mais claro do que o pênalti no Cano. Uma pena a presença minúscula e patética da torcida do Fluminense. Né? Os que foram estão de parabéns, porque fizeram uma bela festa, cantaram para variar, acho que ventou muito no Maracanã ontem. Quem foi ao Maracanã me diz aí no comentário, ventou bastante, porque pela TV só deu para ver, só deu para ouvir a torcida do Fluminense. Aqui da Bahia eu ouvi a torcida do Fluminense e não ouvi a torcida do Flamengo. E só em alguns momentos, né, que o Luiz Carlos Júnior falava, acorda a torcida do Flamengo, aí aumentavam lá o volume, talvez o vento diminuísse um pouquinho, aí dava para ouvir um pouco eles cantando de vamos virar Mengô, essas coisas assim. Mas uma presença ridícula da torcida do Fluminense, e sabendo que vários sócios fizeram check-in, mas não foram. Perderam, deixaram de ver uma grande vitória do Fluminense sobre o nosso maior freguês na atualidade. Né? Deixaram de estar lá, deixaram de comemorar, deixaram de cantar, deixaram de ser felizes no Maracanã, porque perdemos na quinta-feira, entraram no discursinho patético, ridículo, medíocre, né, de que foi uma vergonha, foi um vexame. Não, perdemos na quinta-feira, infelizmente fomos eliminados, infelizmente não vamos ganhar a Copa do Brasil, porque se a gente passasse, seria contra o freguês. Era título certo, era 65 milhões, sei lá, 60 milhões na conta do Fluminense, porque a freguesia é gigantesca. Mas a torcida do Fluminense, mais uma vez, mostra que é modinha demais para um time da grandeza do Fluminense. O Fluminense precisa da gente, de alguma maneira, sendo sócio, indo aos jogos, comprando material oficial, sabe? Prestigiando o Fluminense nas redes sociais. E a torcida não foi. Uma pena
Uma pena porque deixou de ver um grande jogo, um Fla-Flu, como tem que ser, de duas grandes equipes, né, dos dois melhores times atualmente no Brasil em termos de futebol bonito, bem jogado. O Palmeiras é o time mais, vamos dizer, consistente, mais regular, né? O Fluminense e o Flamengo jogam o melhor futebol. E deixaram de ver, gente, os dois melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro hoje, né? Arrascaeta pelo Flamengo e Paulo Henrique Ganso, o gênio, pelo Fluminense. O que esses caras estão jogando de bola é uma coisa absurda. E vocês deixaram de ver lá no Maracanã essa partida porque foram embriagados pela modinha. O fato é que perderam um grande jogo, perderam uma grande vitória, perderam o Fluminense botando o Flamengo na roda em alguns momentos, o Flamengo pressionando muito, o Fluminense sabendo se defender muito bem em relação à pressão do Flamengo. Grande vitória, estamos agora nesse momento em segundo lugar, o Inter ainda joga hoje contra o Atlético Goianiense, vai Dragão, né? E se o Inter não ganhar, vamos estar em segundo lugar, 38 pontos, vamos pegar o Juventude, obrigação ganhar. Infelizmente, no final de semana, por causa da porcaria das seleções, né, a gente não vai ter o Campeonato Brasileiro, né, vai ser quase um drama, né, passar o fim de semana sem Fluminense, mas no meio da semana seguinte vão pegar o Juventude no Maracanã e, por favor, torcida tricolor, lotem o Maracanã, por favor. Um grande beijo, um grande abraço, chora mais, bebê!